Olá, sejam bem-vindos ao programa Conta Pra Nós, com um convidado especial, Fabiano Klein. Eu mesmo. Esse livro aqui que eu estou segurando em minhas mãos foi o livro o primeiro compilado que eu escrevi. Ele vai para uma seguidora em especial aí, que espero que assista o programa até o final para saber que é ela a presenteada. E quem quiser saber mais sobre a minha luta também, sobre esse problema que eu enfrento, então assista até o final aí que vai ser muito enriquecedor. Uma história emocionante, uma história pessoal, um conto para você que você não pode perder. Eu sou esquizofrênico. Vem conosco. Olá, sejam bem-vindos ao Conta Pra Nós de hoje, com um convidado muito especial que já esteve no nosso programa, porém hoje nós vamos falar de um assunto diferente. Estamos na presença do escritor Fabiano Klein. Sim. Fabiano, muito obrigado pela sua presença para hoje nós tratarmos de um tema atípicos, vamos dizer assim. Obrigado pelo convite, né? Sempre uma honra por estar aqui, muito gostoso. E ainda mais falando de um tema tão pessoal, né? Que é realmente uma luta que eu enfrento. E, como dizem, né? O conhecimento é libertador, né? Então, que o pessoal fique até o final, por favor, né? Nos assista até o final. E o problema que eu tenho, que eu enfrento, geralmente ele é muito taxado, assim, até demonizado de certo modo, né? Porque esquizofrenia. Muitas vezes a gente já vê alguém, já viu alguém xingar o outro. Para de ser esquizofrênico. Deixa de ser esquizofrênico. Uhum. Mas as pessoas não sabem exatamente o que é. Não tem conhecimento, não tem a mínima noção do que é isso para poder tá brincando com o assunto. Fabiano, quando você percebeu, como que você foi diagnosticado com esquizofrenia? Em verdade, foi em 2020, já teve alguns lapsos, né? Que a princípio eu entrei numa depressão profunda, né? Foi primeiro com uma depressão, né? E tentei suicídio, inclusive, em 2000. Fui para Porto Alegre tentar um suicídio. Naquela obsessão do pensamento, todo mundo dando sermão, querendo explicar, né? Não faz isso, tu é jovem, tu é novo, tu tem tudo pela frente. Mas a minha cabeça era obcecada naquela luta dentro de mim, né? E você chegou ao ponto de querer cometer suicídio? Praticamente cometi, né? Só não consegui deflagrar a morte, né? Conta pra nós, como foi isso? Eu fui para Porto Alegre para tentar pular de um Viaduto? Passarela. Passarela. Isso. E nisso as pessoas ali me agregaram, me ajudaram, né? E me deram todo aquele cagaço por estar tentando fazer isso. Uhum. Foi uma aventura muito, muito tenebrosa, né? Porque meu princípio também era querer conhecer o Everton Cunha naquela época, né? Eu queria conhecer ele antes de me matar. Aí por fim eu acabei... Não conseguiu? Não consegui. Então... O Everton eu conhecia, né? O Everton tu conheceu? Sim, cheguei a conhecer, fui no Morro Santa Teresa ali, né, em Porto Alegre, né? O radialista lá. E o incrível para você ver como é que é a obsessão da mente esquizofrênica, né? Deixa eu só voltar um pouco. Como é o nome do radialista? Edson? Everton Cunha. Everton Cunha. Na verdade, o Everton Cunha ajudou a te salvar? Praticamente, porque ele deu aquele pontapé na minha vida, assim, de uma forma... Acorda para a realidade, rapaz. Foi praticamente isso que ele fez comigo, né? Para eu acordar para a realidade, assim, do que eu estava tentando realmente fazer, né? Porque eu, durante a tarde, eu estava sentado num bar lá. E você morava em Porto Alegre nessa época ou você simplesmente... morava aqui em Cunhaporã. Morava em Cunhaporã e foi a Porto Alegre. Eu morei um tempo em Venâncio Aires, né? Daí, por fim, eu acabei indo de Porto Alegre, naquele mesmo evento ali. Acabei indo de Porto Alegre para Venâncio, para alguns conhecidos, eles que me deram um jeito de eu voltar para Cunhaporã para casa, né? Mas aí contando, eu tava naquele bar lá, apreciando bebidas e não conseguia ficar bêbado. Eu não conseguia, eu sempre tive eu tomei muitos pores assim na minha adolescência por querer realmente... Sentiu o efeito da bebida? Sentia aquela alegria, sabe? Aquela alegria não que os outros sentia? Sentiam, né? Os outros estavam sempre todos à vontade, alegres e tudo, né? E eu não conseguia ter essa alegria.
Eu sempre estava fechado, né? Sempre era o meu mundo, a minha realidade, sabe? Eu não tinha esse relacionamento com outras pessoas. Né? Essa procura pela bebida era uma fuga? Era uma fuga. Só que não vamos dizer assim, de uma forma viciada, uma coisa assim. Não era assim. Era apenas em momentos assim que eu me sentia bastante tenso, né? Que eu queria me aliviar, mas não conseguia me aliviar com a bebida. Mas e quando foi o momento em que você sentiu que você precisava de uma ajuda? De um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim. Quais eram os sintomas que você sentia? Além vamos dizer assim, da obsessão ou da vontade de cometer suicídio? Que na verdade não foi um momento único, sabe? Foi uma coisa assim que foi evoluindo. Que idade você tinha, desculpa? Eu tinha, naquela época, 17 anos. Hein? Nossa, era super jovem. 2020, né? 2001, né? Aí no caso, em 2001, eu tinha meus 18 anos de idade. Eu fiz uma internação em Maravilha, uma psicóloga, né? A própria orientadora educacional, a Carmen Dreus, viu isso em mim, né? Que precisava de um tratamento, alguma coisa assim, né? E ela que praticamente diagnosticou, né? Que eu era esquizofrênico e que se eu não me tratasse de uma forma com psiquiatra, alguma coisa assim, poderia gravar para algo pior ainda, né? E realmente veio em 2003, em junho de 2003, veio o acesso à esquizofrenia, né? Essa esquizofrenia que eu fiquei todo perdido, todo vagando em Umarama, né? Perdido numa cidade, né? Umarama, Paraná. Né? Sim. E dali também tentei suicídio, subi num poste de luz tentando agarrar a fiação. E nisso apareceu gente lá, daí eu acabei desistindo, né? Novamente. Aí até uma pessoa morava próximo do lugar lá, era num aterro retirado um pouco da cidade, né? E até os pais daquele rapaz, eles trabalhavam na clínica Santa Cruz, em Umarama, né? Aí eles ligaram pra clínica e tudo, né? Já avisaram a polícia, já veio a polícia lá e me recolheu, me levou pra clínica. Segunda oportunidade, né? Segunda oportunidade. Mas o tratamento... O tratamento iniciou ali, Iniciou ali. Em 2001, medicamentoso? 2003. Sim, medicamentoso. Psicológico também. Sim. A psicologia eu tenho que fazer ao menos uma vez por mês, né? 2 ou uma vez por mês, né? É viável porque a mente ela tem muita oscilação, né? Oscila as percepções, oscila o estado de concentração e tudo, né? Você tem transtorno de humor, dificuldade para dormir? Como que é esse seu dia a dia? No começo, em 2003, eu não dormia nada. Não. Tomava remédio para dormir até e dava a sensação de morte, né? Aquele remédio parecia que estava me matando, né? Tudo prescrito? Tudo por psiquiatra. Tudo por psiquiatra. E você não dormia? Eu não dormia, não conseguia dormir. Ficava ligado 24 horas? Ficava ligado ali e não... E nesse tempo que você ficava, né, vamos usar o termo acordado ou ligado, o que você fazia? Ou o que passava pela sua mente? Era uma confusão muito grande. Era percepções que não tem como explicar para as pessoas, né? A não ser que elas mesmas tenham já uma experiência com isso e saibam mais ou menos do que se trata. Né? Porque era muita informação assim que se mesclava e não ficava tudo organizado. Né? E o que você assim sucede à sua recuperação, a sua persistência em fazer o tratamento? O que é que te ajudou, Fabiano, a sair deste, vamos dizer, desse casulo ou desse fundo do poço? Na verdade, eu acho que uma das principais coisas foi sair em sociedade. Né? Não ficar reclusado lá naquele meu mundo, naquelas minhas ideias, né? De sair, me aventurar. Né? Mesmo que eu não me sentisse bem diante de uma situação, mas eu enfrentava a situação justamente para me estimular em outras áreas da minha mente, né? Psicologicamente. Né? Você também tinha que se esforçar para estar convivendo em sociedade. Isso. E quando você saía, que você ia nesses encontros, que você tinha essas relações com as outras pessoas, em nenhum momento assim você pensava novamente em suicídio? Teve momentos. Ainda assim você tinha... Mesmo medicamentado e tudo também. Até em 2009 foi a última vez que eu tentei suicídio, né? 3 vezes. E o que aconteceu em 2009 que a gente salvou? Ali foi um enforcamento que não suportou a forca. Fabiano, olha, tu tem missão, né?
Tu tem missão aqui. Foi um enforcamento que não sustentou o teu peso. Não sustentou meu peso. Olha só. Fabiano, tu não queria morrer, tu queria era viver, tu pedia era por socorro. Na verdade, nunca... Um grito mudo. Grito mudo. Um grito mudo. Sempre querendo viver, até hoje ainda, né, querendo ter essa vida intensa, né? Sim. Mas com paz, um pouco de paz, né? E o que você faz hoje para encontrar essa paz, Fabiano? Eu acho que mais, acima de tudo, eu acho mais é uma dedicação a alguma missão, né? Que missão seria essa? A começar pelo livro, né, que é a forma de escrever. Gente, o Fabiano é um escritor excelente, eu já vou mostrar os livros dele. Então, eu quero deixar meu recado para o mundo, né? Quero deixar alguma coisa para as pessoas, né? Para poder, não vou dizer assim para aparecer, para ser lembrado, mas para ajudar as pessoas, né? As pessoas se encontrar também no contexto assim do que é a vida, né? Para que estamos aqui, né? Tem um propósito, né, Fabiano? Porque de 3 tentativas não, então agora chega, né? Agora vamos partir para a vida, né? Sim. Agora vamos partir para a luz da vida, não é? E o incrível é que eu estava medicamentada em 2009, com psicóloga, com remédios e tudo, né? Me deu aquele negócio todo, aquela euforia ali de não aguentar mais a vida do jeito como eu estava, né? Tinha que mudar e... Fabiano, o que você diria para as pessoas que estão passando por este processo que você passou, por todo esse desespero que você passou? O que você diria para as pessoas hoje? Eu acho que o fundamental é buscar um conhecimento sobre o que está se passando, né? Porque em 2001 eu poderia ter evitado o acesso à esquizofrenia em 2003 se tivesse tido uma informação maior ali em 2001 já. Antes disso você escrevia, não? Em 2000 eu comecei com poesias por terapia mesmo, né? Por terapia mesmo, para tentar expor um pouco o que se passava na minha cabeça e tudo, né? Fabiano, eu vou retroagir um pouco. E na escola? Como era a sua convivência na escola? Bom, na escola sempre foi... o Fabiano é o gênio, ele sabe tudo, ele é aquele... O famoso gênio. Né? O famoso hiperativo, o famoso gênio, o famoso sabe de tudo, e você achava que você tinha que saber de tudo? Isso involuntariamente era uma cobrança? Não tinha cobrança. Não? Não. O que tinha era que eu tentava... Você era bom na escola? Era. Em todas as matérias? Todas as matérias, principalmente, incrível que pareça, matemática. Tem um caso ali até da matemática, tive em 2001, no primeiro semestre ainda, tive uma conta que o professor Celso Xavier, naquela época, passou no quadro, né? Aí ele simplesmente disse, quem resolver essa conta, acertar essa conta, tá passado o semestre, mas não precisa mais vir o resto do mês na aula, né? E faltava o prazo de um mês ainda para acabar o semestre. E eu, na minha, né, fiz aquelas contas lá, meio de cabeça, assim, tinha resultado. Até nem simplifiquei o resultado, né? Deixei ele bruto, como eu tive, né? Como eu calculei mentalmente ali. Era raiz cúbica de 500 o resultado. Não lembro se era do Marés, uma coisa assim. E daí chegou na hora da aula ali, o professor pediu, né? Quais resultados vocês chegaram? Aí foram vários resultados, né? Alguns disseram, né? Essa conta não tem como resolver, não sei o que, e tudo, né? E eu dei o meu resultado lá e o professor começou a fazer o cálculo no quadro. Foi fazendo a conta, ele teve que apagar uma parte do quadro, porque não coube no quadro inteiro, né? Sim. E no final, e não é que ele está certo, vai chegar mesmo nesse resultado e chegar nesse resultado. No teu resultado. No meu resultado, o único que tinha feito esse resultado. Aí, por incrível que pareça, pediram para mim, né, o que eu tinha feito. Fiz uns rascunhos aí, né? Sim. Você tinha essa facilidade com a habilidade com as exatas era muito grande. Era muito extrema. E você chegou a se formar, você concluiu os seus estudos? Não, porque teve um problema ali no meio, né? Então não tinha que não tinha como. Não. Durante essa convivência com os seus colegas de aula, ou mesmo, ninguém percebeu que você tinha esse... Tinha gente que dava uma atenção, né, que percebia, até pessoas que liam minhas poesias se arrepiavam, né, tudo, se sentiam uma virtude através das minhas poesias e tudo, né. Então tinha, né, sempre aquela ideia, né, o que é o Einstein, né, alguma coisa assim, né. Sim. Sempre teve essa percepção, assim, que tinha alguma coisa
muito especial ali que não... Era um mistério, né? Sim. Era uma coisa misteriosa. Quando você recebeu esse diagnóstico, eu tenho esquizofrenia, o que você sentiu? Meu mundo acabou, né? Porque até pela própria condição mental que eu tava, né? De não conseguir nem sequer me concentrar naquilo que eu já tinha feito, né? De isso praticamente as anotações que eu tinha até ali, né? Que eu acabei, a maior parte, queimando. Acabei queimando em 2003, né? Muita coisa que eu tinha escrito, justamente porque eu não conseguia dar conta daquilo mais, né? Sim. Aquilo ali estava me... Consumindo. Estava perturbando, né? Então vamos me exorcizar disso e meter no fogo. Queimou tudo. Queimei tudo. Aí, por incrível que pareça, algumas poesias reapareceram depois, porque eu fui na orientadora educacional, já tinha passado algumas poesias para ela, né? E daí teve como recuperar algumas poesias, né? E o que te fez ter essa motivação para escrever? No quarto com a inspiração. Gente, olhem, o Fabiano já esteve no nosso programa apresentando os livros dele. E tem o Grande Axioma da Vida, volume 1, mas você já tem... Estou trabalhando no volume 2, né? Tem o volume 4 e o volume 5 já estão lançados, no quarto de inspiração, né? Aí até fim do ano quero lançar o volume 6. Pela Amazon. E daí vem o segundo, pela Amazon também, pela Oiclap também, né? Aí já vem também o segundo compilado, que é o domingo, né? Esse que é o sábado, né? Esse é o sábado. Daí vem o domingo, que é da semana natalina, lá que vai transcorrendo, né? Toda aquela aventura deles ali, né? Tá te salvando. Tá me salvando. Olha só, o escrever os teus livros, você achou uma dedicação, uma atividade para me entreter, né? Exato. E vou te fazer uma pergunta bem de escritora, né? Diz outro. Que hora você escreve? Não tem horário. Não tem horário. Às vezes tem dias que eu vou dormir às 6, 7 horas da manhã, porque passei a madrugada inteira revendo meus escritos. E você hoje vive dos teus livros? Não, por enquanto ainda não. Tem uma aposentadoria que eu recebo, por causa que um dos detalhes da esquizofrenia também é de não conseguir se condicionar a uma rotina, né? Então, você faz a sua rotina. Isso, eu tenho que seguir a minha mente, né? A minha mente tem esse automatismo, né? Eu tenho que me adaptar a ela, me condicionar a ela para poder também ter meu próprio equilíbrio, né? Minha felicidade. Né? Uma pergunta bem pessoal, você vive sozinho? Sim. Você consegue? Você Consigo. consegue conviver com você? Consigo. É? Tenho até um bichinho de estimação, um gato lá, então... Como é o nome do gato? Não. Gato tem 7 vidas, Fabiano, por favor, né? Já foram 3, tu não começa. Gente, só para descontrair um pouco, né? Sim. Mas não, é uma companhia. O assunto é tenso. E eu acho que até por isso que muita gente não se informa sobre a esquizofrenia, né? É que, na verdade, eu penso, né, Fabiano, que é mais fácil as pessoas colocarem uma venda nos olhos e fazer de conta que está tudo bem. Sim. Todo mundo procura pela pílula da felicidade. Hoje dificilmente você encontra uma pessoa que não esteja tomando nada. Me desculpem as indústrias farmacêuticas ou qualquer coisa assim, mas virou quase que uma rotina, né? As pessoas, eu tô com dor no ombro, um remedinho para dor no ombro. Eu tô com uma dor... A pílula da felicidade tá todo mundo em busca. Qual é a tua pílula da felicidade, Fabiano? Hoje, qual é a tua motivação além dos livros? Você tem alguma? Eu acho que é a própria questão da fé, né? A própria fé. A fé entrou na minha vida, assim, no princípio, eu me tornei até fanático no começo, né? Porque eu sentia aquela virtude, aquela emanação toda das pessoas de fé e tudo, né? Eu sentia isso em mim. E... todo fanatismo tem uma consequência também. Tem também. E como eu falei antes da obsessão, né? Eu acho que a própria esquizofrenia de me condicionar muito na obsessão de ter que estar sofrendo uma coisa até o todo, até o limite, né? De ir a fundo até onde... E você se cobra muito. Isso, de ter que estar indo até no fundo, até resolver, né? Porque... até retroagindo um pouco, né? Fugindo um pouco. Em 2002... eu fiquei um ano inteiro praticamente no quarto também, muito lendo livros pesados,
livros profundos, porque eu queria descobrir a verdade. Em busca da verdade. A minha obsessão naquele momento era a verdade, né? E Posso perguntar um dos livros? Pildorante, a história da filosofia, né? Pildorante fez sucesso em 1924, nessa época aí foi internacionalmente conhecido, né? Você queria conhecer a essência da vida? Isso, eu queria conhecer a essência da realidade, a essência do que realmente é a verdade em si, né? O que realmente é tudo isso que nós estamos inseridos, né? Qual é o sentido disso tudo, né? E qual foi a conclusão que você chegou? Pois é, lendo livros, por fim eu tive que concluir, Deus existe. Essa foi a conclusão que eu tive. Aí agora você acredita que Deus existe? Com certeza. Aí chegou naquelas 3 horas da madrugada lá, eu lendo livros e tudo, eu tive que sair de casa para me aliviar um pouco e pedir desculpa para Deus. Desculpa Deus ter duvidado de ti. Eu cheguei nesse ponto, né? Ter que pedir desculpas para Deus porque... Depois de ter tentado cometer suicídio 3 vezes... Não, naquela época ali eu tinha tentado uma vez. Né? Uma vez. Mas o que te fez acreditar em Deus e tentar mais 2 vezes? Agora vou te questionar, né? É certo. Não, eu acho que a própria situação no meio, né? Sim. O desespero? Isso. O meio em si, né? A própria situação... Às vezes não é que o esforço seja suficiente, né? Você também tem que ter a condição do meio para poder se desenvolver, para poder ter essa paz, né? Então, como tinha um meio ali muito perturbado ali, de ninguém dando atenção para o Fabiano e tudo, e eu sempre fui de querer muita atenção, né? Isso também... Que família, Fabiano? Pois é, família, então teve muitos conflitos, um querendo cada um para si, no seu próprio propósito, né? Então... E você sentiu falta da família nesse momento? Eu senti. Você sentiu sozinho? Não é que eu me senti sozinho, né? Mas eu me senti, vamos dizer assim, com muito a dizer e ninguém para ouvir. Eu tinha muito a dizer para as pessoas, eu tinha muito a dizer para minha família, mas ninguém tinha tempo para ouvir, ninguém entendia, ninguém compreendia o Fabiano, né? Então... Hoje essa relação mudou ou continua? Mudou bastante. Tem ainda alguns detalhes que gostaria que fossem diferentes, mas quem não quer, né? Sim. Mas há oportunidade, né? Claro. Há oportunidade. E você tem que se dar essa oportunidade também. Né? Quem sou eu para tá lidando, não, né? Vamos dizer, uma opinião. Não, mas conhecendo você mais a fundo, né? Conhecendo um pouco mais, você hoje convive melhor com você, convive melhor com a sua família, Sim. com Deus e com a sociedade. E o que você atribui, apesar de que deve ter muitos, Sim. Quem você atribui assim que contribuiu, o fundamental, que contribui para você sair, entre aspas, do fundo do poço? Pois é. É uma pergunta que tem muitos aspectos, né? Tem muitos aspectos que poderia frisar, né? Teve pessoas como a Rosane Knab, que era mais velha que eu, mas ela viu que por que esse jovem tão novo quis acabar com a própria vida, isso foi um mistério para ela, e ela quis me conhecer melhor, então foi minha primeira cônjuge. Né? E vocês ficaram juntos quanto tempo? Ficamos em 2009, conheci ela, né? 2010 a gente começou a se falar melhor e provavelmente lá por final de 2010, 2011 eu acho. Não, 2011. Vamos ir morar juntos. E foi boa essa convivência pro teu despertar? Foi. Teve conflitos como tudo que é lugar, né? Mas foi muito enriquecedor, justamente naquilo que eu estava citando antes, a responsabilidade. Eu aprendi que eu também tenho minhas responsabilidades, que eu também tenho o meu fazer nessa realidade, né? Que o esquizofrênico não é que só porque tem a taxação de esquizofrenia ele tem que ser colocado num canto, ele é perigoso. Sabe, pessoas que deram atenção para mim, como a Rosane, me despertaram muito que não é em vão isso, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Por que as pessoas, ou por que você acredita, ou por que as pessoas acreditam que o esquizofrênico ele é perigoso? Ele é perigoso para si, né? É, mais perigoso para si do que para um outro. É?
Em que sentido ele seria perigoso para o outro, Fabiano? No que você iria atribuir? Eu acho que nessa questão do estímulo, né? Porque como as pessoas procuram a sua própria paz, o seu próprio fazer, seu próprio mundo, o esquizofrênico ele precisa de atenção, de certo modo, né? Ele tem lá as ideias dele e ele tira a pessoa vamos dizer, da estagnação dela para dentro de um conflito, de um estímulo, né? Porque ele tem... É que nem eu te falei antes, é muita obsessão, né? Há muito isso, né? Ao menos no meu caso, né? Foi uma coisa assim que foi muito da obsessão, assim, de estar querendo resolver alguma coisa até o fim, né? Não deixando nada pela metade na vida, né? Então, o esquizofrênico, assim, ele é muito... ele tem um mundinho dele e não vou mexer com isso porque isso vai nos agregar certas coisas que vão nos culpar, vão nos tornar culpáveis diante de certas coisas. Você acha que as pessoas preferem fazer de conta que não estão notando, percebendo, passam despercebidas para não se comprometerem? Isso, exatamente, o comprometer. O comprometimento. Isso ali que é o principal fator que exclui um esquizofrênico da sociedade, né, que leva ele para taxação, tem gente que até taxa como demoníaco, né? Até esse ponto tem muita gente não entendendo que é sinapses neurais lá, que não funcionam na química dos neurônios corretamente, né? É uma questão química da própria mente, da tendência mental, que as pessoas não compreendem e acham que vamos dizer, até cisma dele mesmo, né? Sim. Tu tem que mudar o pensamento, tu tem que sair desse pensamento. Mas não consegue. É a mente dele ali, é o cérebro ali, isso não tem Cada como. Um no seu tempo? Não tem como dizer, fazer isso aqui, resolver a esquizofrenia. As terapias são fundamentais. Fundamentais. E você faz uma vez por mês? Uma ou duas vezes, né? Dependendo do mês. Tem meses que eu fico sem até, mas daí no outro mês eu faço duas, né? E você se sente bem? É um momento assim que eu descarrego a minha atenção. Descarrego a minha atenção e consigo me atentar para outras coisas da realidade, né? Não é só aquele meu próprio pensamento ali que vai... Você consegue ter hoje esse discernimento? Consigo. Eu até gostaria, até que as pessoas se manifestassem, que não tivessem esse medo, né, digamos assim, até tivessem essa empatia com as pessoas. E eu tomar o conhecimento do que é a esquizofrenia gera empatia. Exato. Fabiano, eu não sei como te agradecer de coração, porque você é uma pessoa que eu admiro muito, quero que você saiba. Eu admiro muito o teu trabalho. Também. Eu admiro muito o teu trabalho, você é um excelente escritor. E coragem, por dois motivos. Coragem de vir falar sobre esquizofrenia e coragem para seguir em frente. Todo dia é um dia de cada vez. Em frente, sempre. Obrigado. Tá? Eu quero te deixar os microfones abertos da Top TV SC e dizer que você é sempre muito bem-vindo. Obrigado. Sempre muito bem-vindo no nosso estúdio para falar dos seus livros, para falar das suas novos lançamentos, novas leituras. Eu li, a gente deu de presente, a gente sorteou. E esses livros aqui, esse aqui até nós temos uma pessoa em especial que acompanha nossos podcasts toda semana. Me foge o nome, Elaine, tu me passa o nome dela, por gentileza? Marisete dos Anjos. Marisete dos Anjos. Ela é de? Saltinho. Este livro, que é do nosso escritor Fabiano Klein. Este livro vai então para ela, que acompanha todos os nossos podcasts. Ela é de Saltinho. Nós temos aqui um exemplar do livro Axioma da Vida, que o Fabiano... O compilado da primeira série dos três... O compilado. E eu vou pedir para você deixar daí autografado para ela. Com todo tá? prazer. E esses 4 exemplares no quarto com a inspiração, esse aqui, ó, que se sirva de inspiração.
Todos os dias, tá? Todos os dias, é que nós desejamos para você. Nós vamos sortear entre os inscritos no canal do Conta Pra Nós. Fabiano, fique à vontade para você fazer as suas considerações finais e falar o que você tem para dizer de tão importante para as pessoas. Eu acho que o mais importante de tudo para a pessoa encontrar essa pílula da felicidade, né, é ela aprender que tem que aceitar certas coisas e se condicionar à vida. Tem que se adaptar à vida. A vida não é para, vamos dizer assim, ser radicalizadamente bipolarizada, alguma coisa assim, né? Ela tem que ser aceita, a vida tem que ser aceita, né? A gente tem que aprender que a vida não é algo assim que vem por acaso, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo é aprender a aceitar a vida e também... Tenho que me recordar agora. Até uma questão da esquizofrenia é justamente isso, né? A perturbação da memória, né? Deixa eu só então, antes de você finalizar, deixa eu só perguntar. A perturbação da memória pela esquizofrenia, você tem, por exemplo, assim, você está escrevendo, ou você está falando, ou você está indo em algum lugar e você esquece? Não. Não? A principal coisa, o principal fator é quando tem uma conclusão de pensamento. Parece que o pensamento trava ali, né, e daí fica meio que difuso, né? Hoje você se sente pronto para a vida? Bem sim. Se sente pronto? Lembrei agora. Ok, vai lá. Então, acho que o meu recado final, eu acho que acima de tudo, é que as pessoas aprendam que a vida é para aqueles que querem vivê-la, né? Que aprendem a vivê-la. E a principal questão para se aprender a viver é aceitar certas coisas, né? Não tem que aceitar o outro, tem que aceitar as suas limitações, aceitar as suas potencialidades, né? Porque às vezes alguma pessoa tem uma potencialidade maior, o outro pensa, mas por que eu não tenho isso? Não, você é especial do jeito como você é. Então, essa questão de aceitar a vida é, acima de tudo, aceitar as pessoas também com sua própria realidade, com sua própria... E a vida tem um detalhe, né? Se você discorda que a vida é dos espertos, então você aprendeu que a vida realmente tem um sentido, né? Porque muita gente acha que tem que, vamos dizer assim, viver na riqueza, tem que viver no auê, naquela pílula da felicidade, né? E só consegue, vamos dizer assim, muitos pensam que só consegue isso quem consegue deixar o outro para trás, poder, vamos dizer assim, ser o centro das atenções de uma maneira bem egoísta, né? Uma maneira egoísta, então uma pessoa que tem essa percepção, ela não aprendeu a viver ainda. Não aprendeu o sentido da vida ainda, não aprendeu que a vida é única, a vida é um mistério, né? Então muita coisa assim que a gente tem que dar o valor, né? Tem que aprender a se condicionar a certas coisas. Não dá para querer mudar tudo e também não é de uma hora para outra que a gente vai mudar tudo, né? Então com essas limitações, sabendo dessas limitações, as pessoas conseguem viver melhor. Fabiano, eu quero te agradecer de todo o coração que você veio no Conta Pra Nós, na Top TV SC, falar sobre esquizofrenia, onde talvez muitas pessoas sofrem disso, ou têm isso, ou alguém na família, ou conhecem alguém, e fazem vistas grossas. Então, é uma maneira que você pode repensar a sua vida a partir desta reportagem. Este foi o Conta Pra Nós de hoje. Eu vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.